Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel News, o Camacel Atualidade, o espaço aqui do nosso canal Camacel no YouTube que fala e divulga os métodos adequados de resolução de conflitos, momentos extrajudiciais, mediação, conciliação, arbitragem, dispute boards e outras práticas colaborativas, na perspectiva, de facto, de que eles não se circunscrevem apenas no âmbito extrajudicial, muitos deles, porque têm um condão de ligação também com a via judicial, mas não se resumindo a ela, e ainda bem, não se resumem a ela. Para hoje nós trazemos uma pauta que já vem sendo habitual nos últimos vídeos, porque temos estado a falar da Lei Geral do Trabalho, da proposta do Código de Processo de Trabalho e das formas de resolução de conflitos e o modo como ela vem regulada nesses diplomas. No vídeo passado e outros vídeos que também podem ser encontrados no nosso canal, vocês virão que, de facto, nós sobre a mediação já fizemos algumas abordagens. Aliás, já havíamos feito quando tratamos especificamente da Lei Geral do Trabalho e alguns artigos dessa lei, no que respeitava também a questões sobre os métodos adequados de resolução de conflitos, e falávamos aí das incidências da mediação no que respeita ao decurso do prazo, da suspensão de procedimentos, ao prazo da interposição da ação e outras incidências que o procedimento de mediação, de conciliação ou requerimento de uma arbitragem poderão ter no que respeita ao decurso do prazo. E concluímos nesses vídeos que vocês podem, eu convido-vos a ver, que efetivamente para o legislador, e dada a essa destrinça que se faz da via judicial, dos direitos substantivo e o direito adjetivo, de facto procurou concentrar no diploma próprio, aqui no Código de Processo de Trabalho, as matérias que dizem respeito ao procedimento de resolução de litígios, mas com essa particularidade que efetivamente a mediação, enquanto forma de resolução de litígios, se circunscreve apenas nas 3 ou 4 citações ou alusões que são feitas a nível da Lei Geral do Trabalho e que, a nível do Código de Processo de Trabalho, aqui na proposta do Código de Processo de Trabalho, ela aparece apenas no elenco dos títulos executivos, como nós veremos aqui na matéria que diz respeito à conciliação. E, de facto, não temos um procedimento especial de resolução de conflitos a nível da mediação nos conflitos do trabalho, apesar da particularidade que ela tem, aliás, mesmo a particularidade que fez com que o legislador olhasse para a conciliação de forma diferenciada e injustificadamente não fez o mesmo com a mediação, votando a ela apenas o caráter de mais de um expediente administrativo, se quisermos, que a Inspeção Geral do Trabalho pode lançar mão, ou então a sua realização pelos centros privados por via da iniciativa das próprias partes, mormente do trabalhador, sem prejuízo que, de facto, o empregador ou outras pessoas com legitimidade possam fazê-lo, possam requerer essa mesma mediação. Aqui, em particular, e olhando para a nossa realidade axiológica e social, a mediação como forma de resolução de conflitos tem ganhado corpo a cada dia que passa, mas ainda não está, de facto, naquele ponto que nós entendemos que devia, razão pela qual entendemos nós que se justificava de todo a sua permanência enquanto instituto previsto e regulado na Lei Geral do Trabalho, para incentivar, em particular, nas demandas laborais, a realização ou o uso desse instituto poderoso, desse instituto fantástico que é a mediação, considerando os efeitos, de facto, que ela tem na vida das pessoas, das partes envolvidas nos conflitos laborais. É verdade que ela não fica de todo deserta de um procedimento, de regras que a regulam, na medida em que se poderá, olhando aqui para o princípio da unicidade do sistema jurídico,
ou do ordenamento jurídico, olhando para a Lei 12/16, a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, e encontrarmos aí amparo para a aplicação da mediação ou regulação da mediação laboral. Mas entendo eu que, de facto, a mediação laboral tem caráter especial e, pelo caráter especial, se justificava a existência de algumas normas que indicassem no caminho ou que remetessem diretamente para a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, não que a falta dessa remissão seja, de facto, o busilis da questão, o grande problema, não, mas porque, de facto, há previsão na Lei Geral do Trabalho ou no Código de Processo de Trabalho deste procedimento e da sua forma de tramitação, ofereceria, de facto, uma mais-valia a nível do conhecimento, a nível da confiança e, consequentemente, da procura dessa forma de resolução de conflitos. O que queremos entender nós, não é? Que a Inspeção Geral do Trabalho, depois do tanto que fez no que respeita à promoção dessa forma de resolução de litígios, não quererá deixar de a fazer. E para fazer mal, mais vale não fazer. Ou seja, para usar apenas como um expediente administrativo, feito por inspetores e não por mediadores, e com todos os riscos que isso encerra, mais valia que não fizesse. Queremos nós acreditar, até o último dia, até a aprovação da lei, que de facto, para a mediação de conflitos laborais, se vai votar uma finalidade distinta, uma conclusão distinta daquilo que nós aqui estamos a dizer ou a idealizar, olhando de facto para a avaliação do quadro jurídico-legal existente, porque não estando presente na Lei Geral do Trabalho, não estando presente no Código do Processo de Trabalho, só poderá constar do Estatuto Orgânico da Inspeção Geral do Trabalho, só poderá constar do Regulamento dos Centros Institucionalizados, só poderá constar da Lei 12/16 para nível dos procedimentos ad hoc ou ainda dos institucionalizados que olharem para este diploma legal como o regulador da atividade do procedimento de mediação, assim poderem realizar. Entendemos nós que não é de todo errado, na medida em que, de facto, se pode remeter para a Lei 12/16, mas também acreditamos que, de facto, a mediação laboral é especial e que devia, de facto, faz todo sentido ela ter uma roupagem diferenciada, mais do que uma roupagem diferenciada, olhando para os aspectos que respeitam ao incentivo, o uso desse mecanismo, faz todo o sentido ela estar prevista na Lei Geral do Trabalho ou no Código do Processo de Trabalho e, na nossa opinião, o lugar próprio seria o Código do Processo de Trabalho, na medida em que ela é, de facto, uma forma de dizer o direito voltada à autonomia da vontade das partes, por via de acordo ou não, mas é uma forma de dizer o direito, é uma forma de jurisdição, pelo que devia sim estar presente no Código do Processo de Trabalho. Mas, bem, na proposta não consta, senão de forma muito incipiente, a indicação da existência e a aplicação dessa forma de resolução de litígios. Mas com que eficiência, com que eficácia? Essa é que é a questão, não é? Da eficiência e da eficácia, porque parece-nos ser indiscutível que o ordenamento jurídico, condensando todas essas normas, todos esses diplomas, permite sim o uso e a aplicação da mediação como forma de resolução de litígios, mormente com base no termo de mediação que as partes lavrarem, ou ainda com base nos ditames que a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação estabelece ou do regulamento do Centro de Resolução de Conflitos que for escolhido pelas partes para administrar o procedimento. Então, não há um vazio regulatório sobre essa matéria. O que não há, de facto, é a previsão desse instrumento muito importante, voltamos a dizer, de resolução de conflitos e de manutenção das relações continuadas na Lei Geral do Trabalho ou no Código do Processo de Trabalho, que seria a sede certa para nós encontrarmos, de facto, essas regras, aplicáveis ou não à Inspeção Geral do Trabalho como entidade competente para realizar esses procedimentos, a par dos centros privados, públicos e também da mediação ad hoc,
mas, de facto, a presença desse instituto no Código de Processo de Trabalho serviria fundamentalmente de um mecanismo de incentivo do uso dessa ferramenta poderosa de resolução de conflitos. Então, é este, no fundo, o enquadramento que fazemos sobre a mediação de conflitos laborais. Bem, para hoje, o que nós trazemos é uma pincelada, se assim quisermos, relativamente à conciliação e aquilo que a proposta do Código de Processo de Trabalho traz e as conclusões que se podem tirar a respeito daquilo que nos traz o Código de Processo de Trabalho ou a proposta do Código de Processo de Trabalho. E chama-nos a atenção o Código de Processo de Trabalho para alguns artigos, não vamos falar de todos eles, vamos aqui mencionar alguns que nós entendemos serem relevantes e que trazem, de facto, aqui algumas alterações que são dignas de realce e, consequentemente, de estudo para uma tomada de decisão mais apurada, mais sustentada pela Assembleia Nacional, considerando que, e reiterando, esse diploma está em discussão na especialidade para, a posterior, ser levado à aprovação do plenário da Assembleia Nacional, ou seja, todos os parlamentares. O artigo 16 chama-nos logo a atenção, porque o artigo 16 fala-nos do direito da ação. O direito da ação e também versa sobre a questão da legitimidade, penso eu, já no artigo 15, salvo erro, mas que o dado que nós queremos aqui trazer e entendemos bastante relevante é o facto de permitir que as associações tenham também legitimidade para dar início a um processo ou a uma demanda, seja ela judicial ou extrajudicial, nos casos em que os trabalhadores, por alguma razão, não possam, tenham alguma limitação de o fazer, ou se prefira, de facto, deixar que seja a associação, no caso aqui um sindicato ou um outro órgão, em que o trabalhador faça parte. Normalmente, entendemos serem sindicatos ou comissões de trabalho que revistam a forma associativa, não é? Aqui confederações ou associações, no caso, teriam então esse direito nos termos do artigo 16. Qual é a importância disto? Para nós ele tem uma importância capital e entendemos que o legislador aqui andou bem. Andou bem na medida que o facto de poder não só estar acompanhado de um membro da associação ou do sindicato, como já previa a Lei 7/15, o facto de poder ser despoletada essa ação pelo próprio sindicato empodera o trabalhador. E como sabemos, o trabalhador é aquela parte hipossuficiente, mormente do ponto de vista informativo, mas também financeiro, na relação laboral e, concomitantemente, no conflito laboral, se coloca exatamente as mesmas condições, embora não nos mesmos termos. Mas entendemos que, de facto, o artigo 16, se calhar o 15 e o 16, trazem aqui essa mais-valia na medida em que empoderam, dão maior segurança ao trabalhador para poder avançar numa demanda judicial ou extrajudicial, acompanhado ou por via da associação em que pertence. Chamo também a atenção para o artigo 18. O artigo 18 e o artigo 19 falam-nos do patrocínio judiciário ou da possibilidade do trabalhador ter a seu serviço, seja por via do mandato, de um mandato, seja o Ministério Público enquanto fiscal da legalidade e aqui com competência também de dar esse suporte técnico à parte, no caso ao trabalhador, mas também o artigo 18 nos fala da defesa pública, da assistência judiciária ou do patrocínio oficioso que é votado ao trabalhador. Este leque diversificado de formas de intervenção do assistente para o trabalhador nos conflitos laborais deixa-nos aqui uma antevisão de que, se calhar, o princípio do ius postulandi, ou seja, a faculdade de não ter ou não existir, o facto de não existir a obrigação do trabalhador fazer-se presente ou acompanhar ou por advogado
ou qualquer outra pessoa tecnicamente habilitada e legalmente competente para fazer essa defesa, aqui chamando a colação a figura do procurador ou do defensor público, que mormente também o Instituto da Defesa Pública, pelo menos naquilo que noutras realidades conhecemos, é feita por advogados, não é? Vinculados ao Estado, mas por profissionais advogados, nos faz aqui antever que muito provavelmente o legislador tenha estado a pensar na possibilidade de ver o trabalhador representado tecnicamente por alguém. É uma medida que ajuda, sim, no empoderamento do trabalhador enquanto parte, garante assistência técnica e o conhecimento e domínio técnico do procedimento de resolução de litígios, na medida em que poderá ter ou um patrocínio, ou por via do patrocínio judiciário, um mandatário, ou ainda ver, se não for objeto de recusa, nos termos do artigo 19, o Ministério Público a fazer essa assistência à parte, mas também por via do Instituto da Assistência Judiciária, previsto e regulado nos termos da Lei 15/95, salvo erro, e também a possibilidade do patrocínio oficioso. Ou seja, há aqui uma série de ferramentas que nos fazem antever que, para o legislador, muito provavelmente o que se quererá é que o pressuposto processual do patrocínio nos conflitos laborais também, na mais das vezes, ou se não quase sempre, ou sempre, esteja presente. Ou seja, que o trabalhador não se faça presente em juízo desacompanhado. Em juízo, entenda-se, seja na mediação, na conciliação, na arbitragem ou ainda na via judicial. Pelo que esta norma, se este for o entendimento de facto, poderá convidar-nos a fazer algumas alterações naquilo que de direito a constituir se prevê mormente para a arbitragem como forma de resolução de conflitos também. Se calhar poderá-se fazer algum arranjo no que, se for essa a perspectiva, obviamente, no que prevê a presente proposta do Código de Processo de Trabalho, na medida em que, em arbitragem, não é obrigatória a constituição de advogados e, se quisermos ter uma regulação especial para a arbitragem laboral, se calhar seria necessário, de facto, olhar para o artigo 19 como que aplicável também às arbitragens e, consequentemente, partirmos do princípio que nas arbitragens laborais, se não for por mandato, não for por patrocínio oficioso, poderá ser por assistência judiciária ou ainda por defesa pública a intervenção de um terceiro para assistência técnica à parte. Não é? Mas isto são pinceladas que deixo também para a reflexão de todos que nos acompanham. O artigo 28 traz um elenco de títulos executivos. Nós, várias vezes, e se voltarmos aqui a diferentes edições do nosso Camacel, tocamos nesse ponto da alteração do elenco de títulos executivos previstos nos termos do Código de Processo Civil. Essa alteração foi feita já em 2016, com a aprovação da Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que prevê o acordo de mediação ou os autos de mediação e de conciliação como título executivo, considerando uma série de nuances e de elementos que devem dele constar concomitantemente à subscrição por um mediador ou conciliador inscrito na lista de mediadores do Ministério da Justiça, nos termos da lei, o Cadastro Nacional de Mediadores, para que possa então ter este valor de título executivo. De outro modo, de título executivo judicial. De outro modo, se poderá ser sempre um título executivo extrajudicial, na medida em que as assinaturas poderão ser reconhecidas notarialmente e assim ter então ou a homologação do próprio acordo e assim ter então esse valor de título executivo judicial. Pelo que chamamos aqui a atenção do artigo 28 por trazer-nos, de facto, na sua linha C, esta abordagem nas suas diferentes linhas, porque nos fala não só do auto de mediação e de conciliação com um acordo
em conformidade, né, daquilo que estabelece ou estabelecerá o futuro Código de Processo de Trabalho, mas também fala-nos dos acordos extrajudiciais e, nessa perspectiva, os acordos extrajudiciais, obviamente, reconhecidos notarialmente, as assinaturas ou por outra via que possa permitir que tenha, de facto, a força executiva. Nós passaríamos então para o artigo 57, que também entendemos ser, a nível do que nos traz a lei, a proposta do Código de Processo relativamente à conciliação, ser relevante, na medida em que esse artigo nos fala da realização da conciliação fora dos tribunais, ou seja, é possível, nos termos do artigo, ou pelo menos daquilo que prevê o artigo 57, e permitam-me aqui encontrar na proposta o artigo 57, porque nos fala, o artigo 57 prevê, exatamente, tem como epígrafe o local da reunião, ou seja, como sabemos, a tentativa de conciliação, ou a conciliação extrajudicial é realizada e presidida pelo procurador ou pelo Ministério Público junto da sala de trabalho. Entenda-se, ela não é realizada no tribunal, sem prejuízo de ser realizada exatamente no edifício, na estrutura onde funciona o Tribunal de Trabalho ou a sala de trabalho, se quisermos. Mas ela é extrajudicial e não é realizada exatamente no tribunal, porque é realizada pelo Ministério Público como aquele que de facto orienta, preside o procedimento de mediação de conflitos laborais. Mas o que trazemos aqui e fazemos caixa alta é exatamente o facto da lei estabelecer a possibilidade desse procedimento de mediação, o procedimento de conciliação, poder ser realizado fora das instalações, fora do local em que normalmente funciona o Ministério Público ou a Procuradoria, se quisermos, junto da sala de trabalho. Esse expediente nos parece fantástico e muito, muito importante, na medida em que permite, e se quisermos voltar um bocadinho para o período recente que vivemos da Covid, que em situações em que seja possível garantir a qualidade, a segurança na realização do procedimento, poder ser feita fora das instalações da comarca, e isso de facto permitirá que o procedimento de mediação, no caso o procedimento de conciliação, possa ser feito em outros lugares que não na comarca, e assim viabilizar e abreviar uma série de condicionalismos, dentre eles a deslocação das partes para a comarca, e se poderá, muito provavelmente com isto, dependendo do modo como se vai organizar a concretização desse expediente de realização, ainda que a título excepcional fora das instalações em que funciona o Ministério Público, se poderá assim garantir com esta ferramenta, com este expediente, um maior acesso à justiça, na medida em que se poderão, naquelas zonas mais difíceis, de mais difícil acesso, ou então naquelas comarcas ou naquelas circunscrições em que há maior demanda e não há próximo da circunscrição em concreto uma sala do trabalho e esteja no raio de competência da mesma comarca, poder-se deslocar ao Ministério Público e fazer sessões de conciliação nestes locais. Eu acho de facto fantástico e uma nota positiva que se apresenta aqui para essa proposta do Código do Processo de Trabalho. O artigo 58, por sua vez, fala-nos da presença pessoal das partes, mas também, e que já vem da Lei Geral do Trabalho, na Lei 7/15, e já vem de leis anteriores, e que tem toda a razão de ser, porque a presença pessoal das partes viabiliza a realização do acordo, na medida em que, via de regra, os mandatários, ainda que com poderes especiais, na mais das vezes não fazem acordos por uma série de reservas, dentre elas o facto de não serem eles a própria pessoa para quem
e por quem se chama e se reclama a manifestação de uma vontade direta e expressa diante das circunstâncias que nortearem a discussão do tema e, consequentemente, a possibilidade da realização do acordo. A presença pessoal da parte, de facto, ou das partes, permite, viabiliza a possibilidade de realização não só do procedimento de mediação, mas já do procedimento de conciliação, quero dizer, mas já do acordo de conciliação entre as partes. A novidade que nos traz esse artigo, tanto enquanto agridoce, é o facto de permitir que ainda que de modo excepcional, se quisermos, acho que é nesses termos que o artigo diz, deixa-me cá fazer uma leitura breve, dispõe o artigo 58, com epígrafe comparência, no número 1, que à conciliação comparecem pessoalmente as partes, salvo justo impedimento, caso em que o trabalhador pode fazer-se representar por advogado, munido de procuração, obviamente com poderes especiais para poder fazer a transação. Mas o que nos coloca aqui também espécie não é só, por um lado, o facto de poder se fazer representar por advogado, não se fazer acompanhar, mas representar, o que pressupõe dizer que a parte não precisa estar presente, porque pela parte falará e faloá o advogado na discussão dos pedidos ou na discussão do mérito da questão controvertida, mas também o facto de nos trazer aqui um conceito indeterminado que é o de justo impedimento. O que será justo impedimento da presença da parte? Bem, muitas razões se poderão aqui levantar e se calhar a concretização deste quesito ou deste requisito, se quisermos, o justo impedimento como condição para viabilizar e garantir a intervenção de um terceiro ao invés da parte, poderá de facto ser de difícil concretização e de razão de eventuais, possíveis ou acesos debates no que respeita à materialização deste desiderato. Mas entendemos aqui de facto que a intenção do legislador é boa e de outro modo não podia ser, mas que de facto não deixa de ser desafiante, não é? Não deixa de ser desafiante. Fala-nos aqui também no artigo 58 que no número 6, no caso, que havendo condições a reunião pode ser realizada com recurso a tecnologias de informação e telemáticas disponíveis. Eu acho isto fantástico, por simplesmente fantástico. Tivéssemos nós uma disposição como esta na Lei Geral do Trabalho, a quando do estado de calamidade, estado de emergência, que de certeza absoluta não teríamos o número de processos laborais que tivemos depois de terminado o estado de calamidade. Porquê? Porque a Procuradoria-Geral da República poderia, usando exatamente das diferentes ferramentas que nós temos, WhatsApps, WhatsApps e Zooms e outras ferramentas que podem até ser construídas de propósito para viabilizar a realização dos procedimentos de conciliação pela via cibernética, e aqui esbater-se-á em muitos casos a situação do justo impedimento, porque se quiser o Ministério Público garantir a presença da parte, poderá fazê-lo também por esta via, pela via cibernética, o procedimento de conciliação. Então entendo ser uma evolução fantástica que de facto vai demandar alguma engenharia de construção procedimental para que ela se concretize, mas de facto essa previsão legal só peca por tardia, porque de facto já se justifica, aliás, em todo o mundo se faz a mediação, inclusive também pela via cibernética, a conhecida mediação online, ou quanto mais não fosse, ainda que não realizado o procedimento online por via daquilo que é a mediação ou conciliação online, porque ela reclama técnicas próprias, poderia ser feito, como prevê o legislador, não é o melhor dos dois mundos, mas vale sempre a pena, e nisto reforçamos a
o nosso entusiasmo e parabenizamos o legislador por isso, por permitir o uso dessas ferramentas cibernéticas, o uso dessas ferramentas tecnológicas para a viabilização da realização do procedimento de conciliação. Então, nisto, de facto, entendemos ser bastante relevante e parabenizamos aqui a proposta e achamos que está muito bem concebida nesse quesito. Outra questão que se pode aqui levantar tem que ver com o artigo 61, que nos traz na sua linha C, o artigo 61 como tal, ele traz-nos como epígrafe a declaração de impossibilidade e nos traz aqui os elementos que devem constar da declaração de impossibilidade, a finalidade, obviamente, para a qual ela é lavrada e na sua linha C, que nós trazemos aqui como caixa alta, diz-nos o seguinte, ou dispõe a linha C o seguinte, que a declaração expressa de que o requerente pode propor ação judicial no prazo de 30 dias. Faz-nos espécie o facto de, mais uma vez, parecer que queremos fazer caminho para trás, quando a própria lei nos fala do expediente e do mecanismo da arbitragem como forma de solução de conflitos. Aqui a declaração de impossibilidade da conciliação fazer apenas menção da ação judicial. Acho que há aqui um lapsus que deve ser corrigido, não é? Porque se a declaração fala apenas da ação judicial, parte do princípio que ela afasta a ação arbitral e, como sabemos, o princípio ou a exceção de preterição do tribunal arbitral se coloca também aqui a nível do procedimento do trabalho, pelo que, se as partes convencionaram numa cláusula escalonada ou de uma outra forma convencionarem a realização do procedimento arbitral como forma de resolução do conflito, e aqui se calhar colocando carroça em frente dos bois ou adiantando conceitos ou adiantando informação, falar aqui da arbitragem dos conflitos coletivos que preferencialmente são feitos por via da arbitragem, se a declaração fazer menção apenas da ação judicial, estará, por exclusão de partes, a afastar a via arbitral, pelo que entendemos que a linha C merece aqui uma alteração, sob pena de facto ficar essa ideia de que o legislador afasta a arbitragem, o que o legislador não é amigo da arbitragem e não nos parece ser isso, considerando o que nós temos na Lei 7/15 e que é de aproveitar, a razão pela qual entendemos de facto de se fazer aqui uma alteração. Mais duas notas sobre 12 artigos distintos da proposta, no que respeita também à conciliação. A primeira nota vai para o artigo 63, que nos fala do ato conciliatório, mas que, desta feita, não se fala aqui da proposta de solução a ser apresentada pelo conciliador. Nós, recordando, no procedimento de mediação, como vinha previsto nos termos da Lei 7/15, ao mediador era dado o dever de apresentar uma proposta de acordo de mediação e, mais ou menos nos mesmos termos, com as necessárias adaptações, a Lei 7/15 mandava aplicar à conciliação aquilo que se fazia em sede de mediação, pelo que também se podia, com alguma sutileza, obviamente, porque ao Ministério Público se impõe não apresentar propostas como tal, mas dizer de sua justiça, no que respeita ao que dispõe a lei, qual seria o enquadramento que se poderá fazer em face do litígio e, eventualmente, das posições que as partes apresentarem em sede de procedimento de conciliação. Penso eu que se podia, com alguma sutileza, com alguma ligeireza, assim também fazer, considerando aquilo que dispunha a norma, que é a aplicação mutatis mutandis do que respeitava
à mediação, na conciliação e à recíproca verdadeira, claro, com as limitações que o próprio procedimento de resolução de conflitos, mediação ou conciliação, nos coloca. Eu acho que não ficava muito bem, pensando aqui, o procurador apresentar a proposta, olha que podia ser assim ou assado, mas que de facto se impõe que, como fiscal da legalidade, apresenta aquela que, do ponto de vista da lei, poderá ser o enquadramento a seguir e, consequentemente, deixar que as partes possam extrair daí as consequências e assim garantir ou viabilizar ou incentivar a realização ou não de um possível acordo. Eu penso que nessa perspectiva podia sempre o Ministério Público ou o Procurador atuar enquanto órgão que preside a conciliação de conflitos, não aqui a tentativa de conciliação, atenção, para não confundirmos com o que nós temos nos termos do Código de Processo Civil, no artigo 508, e que também temos aqui na proposta do Código de Processo de Trabalho, a tentativa de conciliação, a audiência de tentativa de conciliação, diferente aqui do procedimento de conciliação, como temos estado aqui a explicar e o que vem aqui em sede da proposta na secção 1. Por último, trazemos o artigo 65. O artigo 65 faz alusão à confirmação e homologação do acordo e que no artigo 65 nós trazemos como caixa alta o facto de que, uma vez confirmado o acordo, a lei estabelece a possibilidade das partes poderem, e aqui se calhar deixa-me ler, diz o artigo 64, no seu número 2, não é? Que se o magistrado competente considerar que o acordo lesa princípios da boa-fé e da equidade, nomeadamente por afetar de forma grave direitos do trabalhador, em situação que estes podem ser satisfeitos, declara-o na ata de forma fundamentada e rejeita a sua confirmação. Ou seja, o artigo 65, estou a ler o 64, peço desculpas, estou a ler o 64, mas o 64 também é importante e permita-me aqui então não fazer duas notas, mas três notas com o 64. O 64 de facto nos fala aqui da possibilidade de rejeição por parte do magistrado, do Ministério Público, do acordo que as partes apresentarem. E vem exatamente na esteira do que estávamos a dizer. Primeiro, por não haver aqui a obrigação, o direito ou o dever de apresentar um acordo ou uma proposta de acordo. Por outra, o acordo apresentado pelas partes, o Ministério Público deverá avaliá-lo, deverá escrutiná-lo e ver se de facto, não, nos termos do número 2, não há aí lesão grave de direitos do trabalhador ou até do empregador, de forma grave, que extravasem o âmbito da transação possível ou admissível. É verdade que aqui se coloca também uma questão que a miúde aqui se apresenta, mas que se coloca com bastante acuidade no que respeita à arbitragem, e nós veremos na próxima edição quando tivemos a tratar da questão que se prende com a arbitrabilidade objetiva, não é? O que é que o nosso legislador nos traz como arbitrabilidade objetiva. Mas fica aqui a nota do artigo 64, exatamente da necessidade de avaliação por parte do Ministério Público do conteúdo desses acordos. Não basta ser qualquer acordo, não é? Falamos aqui da parte hipossuficiente, pese embora com o empoderamento que ela tem, com a possibilidade de estar presente com um assistente técnico ou representado por esse assistente técnico, permitir de facto que a parte, mormente o trabalhador hipossuficiente, tenha aqui um alcabouço maior na sua hipossuficiência informativa e poder estar à altura de pleitar, ainda que em sede de um método autocompositivo, pleitar com o empregador. O artigo 65, lá está, o último que nós queríamos trazer, faz-nos referência aqui, e se calhar para não errar, nós vamos mesmo ler o artigo 65, que nos diz o seguinte:
tendo como epígrafe propositura da ação. Com a declaração de impossibilidade ou duplicado da ata de reunião de conciliação em que não houve acordo ou houve acordo parcial, pode o requerente, no prazo de 30 dias, intentar a respectiva ação judicial. O que nós trazemos relativamente a esse artigo, primeiro, é o facto de, uma vez realizada a tentativa de conciliação, ou a conciliação, melhor dito, as partes poderem ter apenas o prazo de 30 dias para, querendo, intentar a ação judicial. É bom, é mau, entendemos nós que quem começa um processo de tentativa de conciliação há de querer, na falta de acordo, dar prosseguimento a esse mesmo processo, ainda que para tal tenha que intentar uma ação, dar início a um procedimento heterocompositivo de resolução de conflitos. No entanto, a nota alta que nós fazemos aqui, mais uma vez na esteira da nota feita também lá atrás, é o facto de o artigo falar exclusivamente da ação judicial, respectiva ação judicial. Seria melhor se tivesse dito em tentar ou dar início a um procedimento de resolução heterocompositiva, a um procedimento contencioso de resolução ou uma outra designação qualquer que abarcasse quer a ação judicial ou arbitral. Então, se calhar, respectiva ação judicial ou arbitral, uma vez que a arbitragem nos conflitos laborais nos termos da lei angolana, e me parece ser essa a perspectiva do legislador também, poderemos ver mais lá adiante, em aceitar, em admitir a arbitragem nos conflitos de trabalho. Ora, se assim o é, então o artigo 65, para além de limitar a um prazo de 30 dias, faz menção apenas à ação judicial, que não pode ser, porque ela também é possível que seja intentada ação ou requerida uma pretensão a nível da arbitragem, seja intentada ação arbitral, se assim quisermos também entender. Logo, são essas notas que entendemos fazer ao regulamento, ao procedimento, se quisermos, de conciliação, à previsão legal, à proposta em sede do Código do Processo de Trabalho e mais teremos, obviamente, com a discussão em Assembleia Nacional desses mesmos artigos, do alcance dessas mesmas normas e, no futuro próximo, com a aprovação final do Código do Processo de Trabalho, podemos então avaliar o impacto que ela terá na vida das pessoas, mas a nós, de facto, impõe-se a necessidade de trazer alguma pincelada, algumas notas, ainda que breves, ainda que bastante sucintas, ainda que pouco profundas, mas faz-se de toda a necessidade de nós trazermos aqui esse aporte, a nossa visão, a nossa análise sobre essas normas e esperamos, de facto, que possam ajudar, que possam contribuir para a discussão que hoje vai acesa na Assembleia Nacional. E também para aqueles cultores do direito de trabalho e estudiosos do direito de trabalho. Então, nós ficamos por aqui e para a próxima edição falaremos então da arbitragem nos conflitos laborais e a previsão em sede de proposta do Código de Processo de Trabalho. Então, até a próxima, boa continuação para todos, partilhem e divulguem e subscrevam o nosso canal para que possamos então, no conceito do YouTube, sermos vistos como um canal relevante, um canal importante, um canal imprescindível no conhecimento dessas matérias de resoluções de litígios. Até à próxima e muito obrigado.